Vamos avançar aqui no Bom para Todos. Agora a gente vai receber Mônica Nóbrega, coordenadora de comunicação do Fundo Brasil Direitos Humanos, e Maura Cristina da Silva, da Articulação de Movimentos e Comunidades do Centro Antigo de Salvador. Prazer imenso falar com vocês. Sejam muito bem-vindas aqui ao Bom para Todos. Deixa eu iniciar com Mônica Nóbrega. Seja bem-vinda, Mônica Nóbrega. E, por favor, uma saudação aqui para o nosso público que nos assiste nesse momento. Oi, Gustavo. Boa tarde. Mais uma vez, obrigada por receber aqui o Fundo Brasil, nossos parceiros que estão aí na luta por direitos fundamentais nesse país que precisa tanto deles, né? É uma alegria estar aqui com vocês. Olá, Maura. Alegria revê-la. É um prazer ter você aqui nessa conversa. Prazer, Maura, querida, já passo a palavra para você também fazer uma saudação aqui. Maura, que é da Articulação de Movimentos e Comunidades do Centro Antigo de Salvador. Seja muito bem-vinda ao Bom para Todos. Obrigada. Prazer imenso mesmo. Obrigada, Mônica. Obrigada ao Bom para Todos, programa que eu gosto muito e acompanho. E uma boa tarde para nós, né? Uma boa tarde vitoriosa, maravilhosa, apesar dos percalços, mas muito feliz, e vamos falar e vamos dialogar para as nossas lutas. Vamos falar da questão do despejo? Eu vou começar perguntando para a Maura, realmente, depois vou passar para a Mônica. Maura, a gente vai falar do despejo zero e de um processo que está em curso nesse momento, que envolve até STF, a questão do despejo no Brasil. E eu queria saber o que a não prorrogação do despejo zero, Maura, pode representar de fato para milhares de famílias no Brasil. Explica para a gente que famílias são essas. Então, o despejo zero, ele nasce em 2020, que é uma organização. Nós criamos uma organização de movimentos e vários outros segmentos da sociedade civil para fazer o enfrentamento a uma coisa que não fazia lógica na época. Imagine, fica em casa, era uma das orientações, e os tribunais de justiça fazendo reintegração de posse, fazendo despejo. Portanto, foi nesse movimento que as organizações, e aí nós temos que lembrar todas, porque tanto nacional como internacional, o relator da ONU, nós nos acampamos e fizemos, e nasceu esta campanha linda, maravilhosa, que vem 2020, 2021, 2022, chegamos aqui. Tivemos 2 prorrogações, e a última, que foi agora com Barroso, ele na última tinha dito que não seria possível mais uma prorrogação, mas ele não está tirando a prorrogação, ele não está tirando a lei, ele está propondo que a gente reveja essa lei. Ele não pode assinar como nova lei, né, que vamos ter a prorrogação, mas isso abre um diálogo, né? Abre um diálogo. Seria melhor que realmente prorrogasse, porque acabou a Covid, para quem mesmo? Como é que estão as famílias desses 2 últimos anos? As pessoas que foram despejadas não têm dinheiro para pagar aluguel. A gente ainda está vivendo disputa de osso para comer. Então não faz sentido, e o correto seria prorrogar. Mas aí ele deixa uma coisa assim interessante, que nós já viemos falando disso, né? Que é levar, a gente vai ter o diálogo para que não aconteça essas remoções forçadas. Mas qual é o que deixa isso? São quase 1 milhão de famílias na rua. Em todos os estados, nós temos pessoas na rua, né? Portanto, isso pode agravar muito mais a partir da hora que é autorizado que o despejo zero não tem mais efeito. Então, é muito perigoso. Respondendo a sua pergunta, o que afeta é o perigo de nós termos um número triplicado deste que nós assistimos todos os dias.
o sensato era realmente que nós conversássemos. Que é um número que já é dramático, né, Maura? Deixa eu perguntar para a Mônica, é importantíssimo a gente trazer essa questão para o país todo, enfim, justamente, e muito aqui para São Paulo, a nossa transmissão. Por que o direito, Mônica, a moradia e o direito à cidade são temas relevantes para o Fundo Brasil, né, Direitos Humanos, nos projetos e organizações e apoiados? Como que essas demandas chegam até o Fundo Brasil? Mônica. Gustavo, como os meus colegas e as minhas colegas que também participam aqui quinzenalmente do Bom para Todos, representando o Fundo Brasil, eu reforço aqui que o nosso objetivo, a nossa missão no Fundo Brasil de Direitos Humanos é apoiar os movimentos sociais, os grupos populares de defesa de direitos, nas suas lutas, nas lutas que essas e esses ativistas, essas e esses coletivos, grupos, pessoas consideram que é a forma mais relevante, mais efetiva e mais urgente de defender os seus direitos. O direito à cidade aí sempre foi, né? Mas desde aí de que a gente se instalou entre nós esse contexto de pandemia, como a Maura estava trazendo para a gente, o direito à cidade, e no caso, especificamente, o direito de morar, o direito de não ser retirado da sua casa no meio de uma situação de calamidade social, é fundamental, né, para a defesa de direitos. Eu quero aqui destacar que a articulação de comunidades e movimentos do Centro Antigo de Salvador, que é o grupo que a Maura está aqui representando, é um grupo que o Fundo Brasil apoiou pela primeira vez lá em 2017, com um projeto muito interessante voltado para a comunicação. Naquela época, o grupo realizou uma reportagem muito, muito importante. Desculpem, eu achei que eu tivesse caído. Eu estou aqui ainda, né? A minha internet deu uma soluçada. Mas, enfim, o grupo realizou uma reportagem importantíssima para mostrar como vinha sendo feito um assédio pelo Poder Público de Salvador para expulsar artesãos da Ladeira da Conceição, que é uma área que está em processo de franca, eles chamam de revitalização, né? E aí a gente já percebe o conteúdo dessa palavra, quer dizer, as pessoas que historicamente estão nesses territórios, estão nesses lugares no qual o capital especulativo e o poder público tem interesse, não são nem consideradas vidas, né? Ou não são consideradas vidas que valham ou que tenham direito a permanecer nos seus locais, nos seus territórios. Então, já lá naquele projeto de 2017, o grupo trouxe essa questão em forma de reportagem, foi muito interessante, teve repercussão em veículos muito, muito bacanas de imprensa. E agora voltam com esse novo projeto de articulação da comunidade do Centro Antigo. Desculpem, o que eu quero dizer com tudo isso? Essa pauta do direito de morar, do direito de permanecer em seus territórios, dessas pessoas não serem expulsas dos seus lugares pelos interesses do lucro, do capital especulativo, é um direito humano. A gente não tem como negar. A propriedade no Brasil tem função social, né? Está na Constituição, está lá no inciso 23 do artigo 5º da Constituição, que a propriedade no Brasil tem função social. Ela não tem só função de reproduzir o capital, de proporcionar lucro. Então, a gente está falando de um direito humano, algo que é considerado um direito constitucional nesse país e que, portanto, está aí no escopo de apoios do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Esse conceito, né? O direito à moradia é um direito humano também. Deixa eu ir para a Maura, mais uma vez, perguntar para a Maura o seguinte. Aliás, quero elogiar aqui o logotipo, essa articulação Centro Antigo de Salvador. Muito bacana essa imagem que está ao fundo aí, querida Maura. Fala para a gente, tem mais entidades que estão associadas aí ao teu trabalho? Se sim, quais são? E se vocês, como é que vocês resistem, digamos assim, a essa
efetivamente as ordens de despejo? Quer dizer, existe uma resistência física também no meio de tudo isso? Como é que essas ações são elaboradas? Queria saber um pouquinho sobre isso de você. Maura. Ai, com o maior prazer, viu? Eu moro em uma ocupação no Centro Histórico de Salvador. E a articulação, que é algo assim do meu coração e que me faz pulsar para ir e tá forte para a luta, ela nasce em 2015. E foi exato 2014, 2015, quem nos moveu é o que Mônica trouxe mesmo, foi nessa época, porque nós tínhamos que nos movimentar e entender, né, que sozinhas somos fortes, mas juntos somos inquebrantáveis. E a partir desse momento, nós nos organizamos com alguns movimentos do Centro Antigo de Salvador, em plena resgate da prefeitura com o PDDU, né? E o PDDU, do qual quase ninguém tinha acesso, e no meio disso, a expulsão dessas pessoas que estavam na ladeira da Conceição da Praia. Né? É um lugar maravilhoso, assim, nossa, encantador, é de frente para a Baía de Todos os Santos, e o lugar que o ramo imobiliário ele tem o maior interesse na área. E quem é que está lá? Que não podemos deixar de fazer o recorte racial, são pessoas negras e são pessoas que são originalmente profissionais em artífices, fazem peças, são artistas. E a proposta é a retirada dessas pessoas para colocar artista, como se nós não fôssemos artistas, como essa arte não fosse. Então é isso que nos fez unir. O Movimento Sem Teto da Bahia, que eu sou o MSTB, Gamboa de Baixo, que vocês devem, se não, conhecer a história das companheiras, marisqueira, pescador, lugar de resistência, em pleno centro urbano, que também corre o risco. Isso tudo é ameaçado o tempo todo de expulsão do centro. Tá? Depois nós temos a ladeira da Conceição da Praia, com os artífices. Nós temos a ladeira da Preguiça. Se você chega nesse lugar maravilhoso, casas antigas, pessoas que nasceram, famílias ali, é expulsão, minha gente, o tempo todo. Nós temos o 2 de julho, que correu um risco danado, até mesmo para mudar o nome para Santa Teresa. Enfim, nós nos reunimos para ficar forte. E também nos unimos com um outro movimento que acontece aqui, que é o movimento de resistência urbana, que reúne também a CONAN e a União por Moradia, reúne 14 movimentos. E desta forma, é por isso que eu digo, sozinha eu sou forte, mas juntos somos inquebrantáveis. Eu acho que eu saí um pouco da sua pergunta, né? Não, você deixou minha pergunta muito melhor ainda. Obrigado, estou aqui encantado com a sua fala, querida Maura. É importante porque essa luta Obrigada pelo espaço. Não pode ser só naquela dimensão da indignação, que tem de estar presente também, mas do afeto, né? Essa fala tua é a evidência disso, né? Assim que se conquista também apoios e espaços na sociedade. Eu vou voltar para a Mônica, perguntar o seguinte, Mônica. A articulação, a gente sabe que a articulação dos movimentos e comunidades do Centro Antigo de Salvador tem apoio do Fundo Brasil no Edital Geral Resistência. É isso? O nome está correto? Como é que funciona esse apoio, querida Mônica? O edital Resistência é um edital que a gente chama de edital geral, o que significa que ele é um edital que apoia as causas de direitos humanos que o campo dos direitos humanos nos dizem que precisam ser apoiadas. Ele não tem tema a não ser o combate às violações de direitos e à discriminação, combate à violência institucional e à discriminação.
Então, por meio desse edital, e aí esse edital é o edital, vale destacar que esse é o edital que está no nascimento do Fundo Brasil, está na base do Fundo Brasil, foi com este edital que o Fundo Brasil foi criado, porque ele é o edital que nos permite entender o campo dos direitos humanos, entender como essas lutas, esses movimentos estão se organizando, que estratégias de defesa de direitos estão criando e fazendo seguir adiante a sua luta. Então, esse edital geral, e aí cada ano ele tem um nome, né? O de 2020 chamou Resistência, o de 2021 chamou Seguir com Direitos, e o que a gente lança ao fim desse ano ainda não sabemos como será o nome, mas a gente tem de um tempo para cá, a gente tem essa prática de colocar um nome buscando inspirar, né? Assim, tentando ser inspiradoras, inspiradores para os grupos que vão se inscrever nesse edital. Mas esse edital, ele é o edital geral por esse motivo. Ele é o edital que apoia causas variadas, em temas variados, sempre relacionados à defesa de direitos. Importante destacar, a defesa coletiva é um grande prazer escutar a Maura contando a história de como a articulação de comunidades e movimentos do Centro Antigo de Salvador se mobiliza, se movimenta, se forma, porque é exatamente o tipo de mobilização, de organização que o Fundo Brasil apoia, essa luta coletiva, essa auto-organização popular com as estratégias que, acho que isso é muito importante de fazer coro a Maura. As pessoas juntas são mais fortes e sabem o que precisa ser feito. Quem vive problemas sabe aonde estão as soluções. E é isso que exatamente. Eu me lembro, você me fez lembrar agora, Mônica, querida, da pandemia, em que as periferias das cidades brasileiras foram muito mais eficientes do que o poder público. Eles se anteciparam, produziram ali as medidas de segurança e tudo mais, e foi fantástico. Aliás, isso precisa ser documentado de alguma maneira para a gente não perder essa tecnologia social que vai sendo constituída no país. Quer dizer, então, Mônica, que a Maura foi muito esperta, foi ali, ficou atenta ao edital, inscreveu a articulação e esse processo foi contemplado? É isso que aconteceu? Mônica, Maura. Primeiro, Mônica, rapidinho, foi assim? Tá bom. Na verdade, assim, a gente tem a alegria no Fundo Brasil de ter uma grande capilaridade entre grupos coletivos, movimentos sociais. Então, a gente conta muito com esses grupos para avisarem uns para os outros que essas possibilidades de apoio estão disponíveis. Não sei te dizer exatamente, Maura conta para a gente como o grupo, especificamente esse grupo, descobre que é possível, encontra o apoio do Fundo Brasil como uma opção para viabilizar suas ações, mas da nossa parte, o nosso esforço diário, a cada hora de trabalho nossa, é para manter um diálogo com esses grupos e de forma que as pessoas, os movimentos, as ativistas, os ativistas saibam que o Fundo Brasil está aqui e existe para apoiar essa mobilização. Claro que temos processos seletivos, porque não tem recurso para apoiar todo mundo, e a gente sabe que a gente apoia ainda uma parcela muito pequena do que seria necessário, portanto, também até contar para as e os telespectadores que o Fundo Brasil precisa de apoio, o apoio de todo mundo é muito importante para ajudar a gente a ampliar essa possibilidade, essa capacidade nossa de carregar recursos para esses movimentos. Deixa eu ouvir a Maura, então, sobre isso, e também, Maura, sobre um processo, uma notícia que é muito importante, que é que nós elegemos um presidente, acabamos de eleger um presidente de verdade nesse país. Então, essa causa acho que vai ter muito mais reverberação a partir de já. Então, conta para a gente da sua expectativa e dessa integração aí com o Fundo Brasil também. Maura. Então, Mônica, muito obrigada pela pergunta, né? Estamos aí e vamos concorrer com o novo edital, sim. Essa parceria é uma parceria que
Nossa, deu muito certo. Eu tenho um jovem tão gentil na comunicação, que é Rafael. Nós trocamos informações para poder divulgar mesmo, né? Então, é uma parceria que é isso, vamos juntar gente. É a partir de juntar gente que nós conseguimos fazer as transformações, as mudanças, né? Então, assim, olha, eu adoro contar historinha, sou quase uma griot. Eu não poderia deixar de citar aqui que é aquilo, sozinho a gente faz, né? É forte, mas junto a gente quebra a banca. Então, veja bem, nós temos uma assessoria maravilhosa. Essa assessoria vem de alguns órgãos que nos deu muita régua e compasso, e temos que reconhecer isso. Mas a articulação, ela tem uma grande responsabilidade da autonomia do ser. Formação política é fundamental. Então, todas as pessoas envolvidas na articulação passam por formação política, e isso vai nos dando autonomia no processo. Autonomia mesmo, com certeza. Estamos aí fazendo formação para que possamos escrever os nossos projetos sozinhos, né? E só chegar para os nossos companheiros parceiros e falar, foi aprovado por nós. Isso é muito importante. Então, os primeiros, sim, nós sempre tivemos apoio e não podemos deixar de fora várias organizações, a universidade, os advogados populares, quando nós fazemos, porque nós fazemos ocupações aqui no Centro Histórico, né? Porque é bem como a Mônica trouxe, moradia é um direito, então se nós precisamos ocupar, nós ocupamos. O Centro Histórico, não podemos deixar que as pessoas que nasceram aqui, vivem aqui, sejam expulsas dessa forma. Então isso nos organiza o tempo todo. Portanto, os nossos projetos, eles são pensados nas nossas necessidades. E durante a pandemia foi muito importante isso, porque daí nós tivemos, inclusive, o projeto, que eu acho ótimo, o Fundo Brasil, no meio do projeto, não, a gente precisa de outra coisa. Nós começamos a perceber que precisávamos de criar mais militantes, e essas militantes eram mulheres, porque são elas as chefes de família. E é isso que você trouxe. Elas que sabem, elas não, eu, porque eu sou chefe de família. Eu sou mãe negra solo, de um jovem negro, que vocês sabem que também é muito complicado, né? Então, nós sabemos as necessidades e sabemos o que nós estamos buscando. E essa voz tem que ser nossa. Minha querida, como não amar Maura aqui conosco? Eu estou lembrando da vice-presidenta eleita da Colômbia, que tem um perfil muito parecido com o teu, né? Como é que é a Francia Marques, né? Francia Marques. Por mais lideranças, né? Negras, mulheres nesse Brasil aqui, e eu acho que a gente está caminhando para isso. Estou super encantado aqui, super grato com a presença de vocês. E eu quero fazer uma última pergunta para a Mônica, que é o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Quem quiser contribuir, quem quiser acessar o site, dá esse recado para a gente, o serviço do Fundo Brasil. Então, vamos lá, fundobrasil.org.br, lá você encontra as nossas campanhas para captação de recursos, faça a sua doação, você encontra informações sobre todas essas propostas de defesa da democracia que a gente quinzenalmente traz aqui para apresentar no Bom para Todos. A gente traz resumos dos projetos que vêm sendo desenvolvidos por essas organizações que são tão fundamentais para a democracia brasileira, gente. É o que a gente fala sempre, não existe democracia sem sociedade civil forte. É muito importante. Então vai lá, conhece os projetos, doa pra gente, fundobrasil.org.br. Obrigado, Mônica Nóbrega, brigadíssimo, Maura Cristina da Silva. Fantástico, adorei o papo com vocês, parabéns pelo trabalho fantástico que vocês estão fazendo, e até breve, se tudo der certo, estaremos juntos mais uma vez para celebrar conquistas.
você sempre. Obrigada, Sempre. Gustavo. Obrigado. Boa tarde, telespectadoras e telespectadores. Boa tarde. Valeu, gente. Vamos seguir aqui com um bom para todos.